Quando o assunto é libertação, o pastor que foi chamado para trabalhar nessa área por Deus, você entende que as pessoas confundem muito e existem muitos conceitos errados sobre a libertação? Quando a questão dos conceitos errados de libertação, um dos quais é uma vez liberto, liberto para sempre. Você, a partir do momento que o pastor terá orado por você naquele culto, a pessoa foi liberta, isso é bom, é maravilhoso. Só que tem um detalhe, é que se a pessoa não conservar, tá, aquele ganho daquele momento, daquele primeiro amor, isso é um conceito errado. Na minha forma de ver, é um conceito errado. E eu falo muito aqui no meu livro sobre libertação espiritual, sobre essa questão do próprio conceito errado. Então, a outra coisa, a libertação é um processo e não um momento. Uma das coisas que é errado pensar é que depois daquele momento a pessoa está completamente liberta. Não. Tem um processo no qual você vai consolidar, vai solidificar aquilo que você recebeu. Porque você recebeu naquele momento a oração, uma imposição de mãos, o pastor, a pastora terá orado por você e na sequência você precisa conservar, manter a integridade, entendeu? Você precisa se manter íntegro com aquele processo, naquele processo de oração, naquela vida. Imagine que, por exemplo, a pessoa, ela recebeu oração, tá? Ela recebeu aquele momento importante da oração e ela foi liberta. Ela foi liberta sim. Mas agora, na sequência, a Bíblia diz o quê? Cuidado, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o diabo está ao derredor, bramando como leão. E tem aqueles pastores e há várias correntes doutrinárias que atestam que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez liberto, liberto para sempre. E vai causar, eu sei que agora com os calvinistas. Eu ia perguntar isso, ele já entrou no assunto. Uma vez para sempre também. Uma vez para... Atenção, gente. Porque eu vou dizer uma coisa, você pode perder sua salvação, pode. Para nós que militamos com libertação espiritual, não é um momento, tá? Não é um momento, tá? É uma vida, tá? É levar uma vida constante, permanente. Então, o diabo, ele age com as suas sutilezas. Sabe que o diabo está entrando até nas doutrinas para negar, fazer crer que a pessoa que aceitou a Jesus, o diabo vai manipulando as informações. E sabe onde é que o diabo quer mais? É entrar na própria academia teológica para mudar os conceitos, a forma de crer, as defesas, tá? E eu vou dizer mais uma coisa que é muito importante que você entenda, que é errado pensar que a libertação é um momento, tá? Se fosse o momento, Pedro não teria negado a Jesus 3 vezes depois. Tá? Mas ele já aceitou a Jesus, ele já creu ali a Jesus. Mas na sequência ainda deu um problema lá na caminhada, entendeu? Então você pode perder. Você pode perder sua libertação. Se você, imagine, eu orei pro William. O William estava passando um problema de sentir passos dentro de casa, coisas mexendo em casa, como alguém falou comigo aqui, pastor Surdi, hoje mesmo, pastor Surdi, eu vi o senhor, porque eu tive uma live hoje pela manhã, e alguém na sequência mandou, eu deixei o meu contato, eu disse, eu estou deixando o meu contato ali tranquilo, tá? Esse contato é para pessoas que realmente precisem. Se você não precisa, não tem problema, não entra, não vem brigando comigo, porque eu sei que há pastores que entram também ali, há outros. E essa senhora puxou para mim lá no direto, pastor Chudê, eu tenho um problema. Qual é o problema? E ela mandou as imagens do filho. Mandou imagens do filho, o filho lá... sabe o que é engraçado que eu falei com os Zeus? Observe como que as pessoas estão suavizando algo grave, como as pessoas estão banalizando algo sério. Ela mostra a imagem do filho,
mandou para mim, obviamente ela acreditando que eu quero libertação, passou, meu filho tá nesse estado. E o filho começou assim, a falar. Ela falava, filho, tá tudo bem? E o filho dizia, não respondia. Filho, olha para mim, sou tua mãe. E o filho olhava assim. Depois, o filho pegou assim a imagem. Começou a olhar para... Como se o filho não estava olhando para a mãe. Estava olhando para uma parte da casa. E ele gritava. E olhava. E depois virava para a mãe. Voltava ao normal. E de novo. Concentrava assim. Depois pegava noutra área. Depois voltava para a mãe. O que essa mãe não estava entendendo? Eu tive que ligar para a mãe. Eu disse, senhora, se você puder, liga agora para mim. Esse é meu número. Liga agora, urgente. Eu disse, senhora, você tá a amenizar uma gravidade terrível na sua vida, na vida do seu filho. Me conta o que está por detrás, porque isso é consequência. Tem algo por detrás da vida dessa criança. Fala comigo. E ela começou a falar. Sim, pastor, tem. A minha casa aqui era lugar de terreiro. Aqui fazia-se rituais. Eu também já cheguei a ajudar minha mãe naquele processo dos rituais. E ela começou a abrir o coração. Eu disse, sabe por que eu fiz essa pergunta para a senhora? Porque eu sei. O seu filho comprou uma briga que nem é dele. Meu Deus. Esse problema do seu filho nem é dele. Houve uma legalidade. Porque, o diabo é educado. Gente, deixa eu falar uma coisa que é importante. Satanás é educado. Ele não entra. Ele não compra briga onde não for chamado. Você pode chamar o diabo pela sua linguagem, a forma como você fala, nos disparatos, palavrões, quando você, sabe, quando você fica lá, o diabo pode se utilizar daquela brecha para entrar. E isso dá legalidade. O diabo é tão educado que você precisa aceitar. Imagine que você saiu da sua casa e eu vou procurar aí uma adivinha porque eu tô cansado disso, eu quero saber como é que a minha vida vai ser daqui pra frente. Ou vai pras igrejas só pra qualquer um colocar a mão na cabeça. Quero a igreja do profeta tal pra orar por mim. É basicamente isso. Tem muita gente que tá profetizando, é tudo espírito de adivinhação. Alguém já tentou me rotular com isso. Pastor Judy, o senhor pode falar pra mim... Me revelar. Pode me falar pra mim o que se passa na minha vida, que eu quero saber? O senhor... Eu pago pra isso. Se eu fosse como um daqueles que não tem estrutura, já estaria falando uma bobagem pra a senhora já podia sair daí. Então, eu ralhei essa mulher hoje. Eu falei pra ela, desculpa, não me rotule, porque eu trabalho com libertação espiritual e eu não tô aqui brincando com a senhora, não tô fazendo papel aqui de palhaço com você. Senhora, a senhora vai me ouvir agora. Ou nunca mais liga pra mim, não entra em contato comigo se você acha-se confortável com isso. Porque há pessoas que aceitaram o estado delas. William, ela aceitou o estilo de vida que ela tá levando e ela acha aquilo muito normal. Tranquilo. Porque, vou dizer uma coisa, nem Jesus brigava com as pessoas. Jesus, sabe por que, Euseu? Sabe por que Jesus chegava para a pessoa que estava doente lá, moribundo, com aquele problema? Jesus perguntava, que queres que eu te faça? Uou. Sabe o que é isso? Essa pergunta aí, que queres que eu te faça? A pergunta, Jesus, o senhor não sabia o que essa senhora tinha? Jesus sabia, mas... Jesus, a Bíblia fala da confissão. Se confessares com a tua boca. Se você crê que ele existe, sabe? É preciso ter uma confissão da pessoa. Porque, pastor, não adianta pôr a mão na cabeça de pessoa que você vai comprar uma briga que não é tua. Não adianta orar por cada um que vem na sua igreja. Eu vou descer, vou orar, vou ministrar. Não faça isso, porque às vezes a pessoa, ela aceitou o problema. Se ela aceitou, saia daí. Não ore com ela, não fala, não adianta orar para essa pessoa, deixa ela ir, porque ela já escolheu o caminho dela. Se ela escolheu, está escolhido. Vá para quem crê, a quem diz, sim, eu quero ser curado, sim, eu quero ser limpo, sim, eu creio que Jesus vai me libertar, eu creio, ore por mim, sim. Aí sim, ela abre uma porta, a fé começa a operar na vida dessa pessoa.
Sabe? Porque a fé sem obras é morta. Ela começa a mostrar ali as suas obras. Eu creio. Se pastor Chudy, por favor, ore por mim, ore pelo meu filho. Se o filho não tem as faculdades mentais para decidir por ela, depende da fé dos pais. Os pais têm que orar por ele, tem que dizer, cure meu filho, como alguns faziam, meu filho está moribundo, cure, liberte meu filho, Jesus. Aí Jesus vai pela fé dos pais. Então eu vi a fé ali nele. Então Jesus ora aí por essa pessoa. Não adianta orar onde não tem estabelecido um ambiente de fé. E falando disso, pai lembra que lá na igreja tinha uma menina que manifestava, caía todo sábado no culto de libertação, todo, não tinha culto que não caía, todo. Chegou um tempo que o meu pai falando, não vou orar mais por essa menina. Aí os pastores lá da igreja ficam, pastor, ela tá assim. Não, o pai falou, não. Ela quer esse espírito. Ela se acomodou, ela permitiu que esses espíritos entrassem sobre a vida dela. E aí nós vamos ficar expulsar todo sábado expulsar o demônio. Ó, pastor, teve um corte aqui do canal que a gente fez quando o meu pastor esteve aqui, de uma história que depois, eu não vou repetir a história aqui, vocês vão lá ver depois esse corte aí de novo. Que foi, se eu não me engano, o título é Existem brigas que não vale a pena você comprar. Eu fui trucidado em alguns comentários. O pessoal falando, não, esse pastor aí tem medo do demônio, não sei o quê. Era uma história cabulosa de uma mulher que tava com tronos e tronos e tronos de demônios. E um pastor falou, não vale a pena mexer nisso aqui. E eu fui, nossa, descer o rei. Mas é justamente isso que o pastor Jordi tá falando. Cara, se a pessoa aceitou a condição e principalmente ela não crê, ela não acredita, ela acredita que aquilo é um problema natural, não tem o homem na terra que vai chegar lá e vai dar conta daquilo ali. A gente tá falando de demônio, tem pessoas que estão pensando, parece espírito que tá manifestando no culto. O cara pensa, vamos ser muito realista, eu gosto de ser realista. Ele tá vivendo a vida de alcoólatra e alcoólatra. E, tem um lado que é humano, que a pessoa tem que precisar ter um posicionamento humano para deixar o vício. Mas tem o espiritual. A gente precisa ser dúbio. Todo mundo sabe que as faculdades mentais da pessoa, a partir do momento que ela se alcooliza, ela começa a ter acessos. Isso aqui é psicológico. Você pode fazer estudos agora. Todo o lóbulo pré-frontal começa a ter acesso a algumas neuroses, alguns neurônios começam a funcionar de um jeito diferente. E o nosso cérebro é espiritual. Uziel, mas você é muito... Eu tô falando sério. O cara tá viciado no álcool, não consegue deixar e ele gosta. Ele gosta desse lugar, ele dá liberdade pra isso. Tem gente na igreja que eu participo, existem pessoas que vivem, tipo, alcoólatras me perguntando, pedindo oração. Cara, eu cheguei num momento, eu falei, não vou orar mais não. Por isso eu não oro. Porque a pessoa precisa se posicionar. É algo de um posicionamento humano para que isso aconteça. Tua libertação depende da tua fé. Jesus só age num ambiente de fé. E é muito importante quando o pai fala de uma coisa, lá no livro, esse livro, muita gente pediu. A gente tá lutando. Semana que vem a gente vai colocar de novo esse livro nas plataformas digitais. Aí você vai comprar pela Amazon. Vai ser mais chique. Agora a galera vai poder comprar. Mas tem um primeiro pilar que o pai fala nesse livro, que é sobre o mundo espiritual. E as leis espirituais acontecem. Você pode crer que... eu acredito que isso aqui... Você pode não acreditar nas leis espirituais, mas a lei da gravidade diz que tudo que sobe desce. Certo. Você pode duvidar dessa lei, mas acontece, é verídico, acontece. Então, por exemplo, a legalidade que você está dando, você pode acreditar que o mundo... Tem gente que está aqui nessa live que está falando assim no coração. Eu não acredito no que esses africanos estão falando. Eu não acredito no que esse povo está falando, é tudo mentiroso. Cara, se você não acredita, problema teu, mas as leis espirituais existem. E ponto final. Então, quer libertação? Primeiro, alimente um ambiente de fé. Gere um ambiente de fé dentro da tua casa. Não ouça qualquer coisa, porque a fé vem pelo ouvir. Não importa o que você está ouvindo. Bem. Entendeu? Não importa se você está ouvindo um pastor, se está ouvindo um endemoniado falar para tua vida. A fé vem pelo que você ouve. E o bom ouvir, no original do grego diz, o bom ouvir vem pela palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente não... Eu sou o tipo de cara que quando tô ouvindo uma música já que não tá batendo certo com o que eu quero, eu falo, brother, troca essa música aí.
Porque eu sei que a minha fé vem pelo que eu tô ouvindo. Yes. E por mais... Agora os caras da física quântica estão descobrindo que você olha para uma planta, você fala, você não vai dar certo. É a pior planta do mundo. A planta morre, por mais que você esteja irrigando. As pessoas estão descobrindo que existe energia. A Bíblia fala isso há muitos anos atrás, que o poder da vida e da morte estão na língua. Então, use a tua língua com discernimento. Porque eu acredito que, para terminar essa parte, se você não crê nas leis espirituais, pode não acreditar, mas elas existem e é verídico.